galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, terceirão, o tempo passa voando. Parece que foi ontem que nós começamos aqui a nossa primeira live do Chave do Enem de 2024. Lembra lá da nossa aula especial, da nossa live especial sobre hábitos de estudo? Mas nós já estamos encerrando o segundo ciclo de 2024. Isso quer dizer que nós já passamos 2 vezes por linguagem, 2 vezes por matemática, 2 vezes por ciência da natureza, e essa já é a segunda aula deste ano de ciências humanas. Mas é claro, né, a gente sempre fecha o ciclo com chave de ouro, chave do Enem, fechado com chave de ouro de ciências humanas. Lembrando, hein, simuladão já do próximo ciclo, primeiro conteúdo, primeiro componente, primeira área, que é linguagem, já vai ser liberado para você fazer para a semana que vem, hein? Vem comigo, então. Sem mais demoras, vamos começar contando história. Vamos falar de história. Eu gosto de história. Amo geografia, mas gosto muito de história. E quando nós falamos história, já vem o nome dele para cá, já vem assim, ó, na nossa cabeça, é professor Yuri. Professor, vem para cá, a aula é sua e rodou a vinheta. E aí, galerinha do terceiro ano, beleza? Sou o professor Yuri, estamos aqui para mais uma chave do Enem, trabalhando a melhor de todas, a história aí, vamos lá? Trabalhando hoje um tema bastante importante, Guerra Fria. A Guerra Fria é um tema bastante trabalhado na história, também na geografia, né, nas ciências humanas como um todo. A gente aborda esse tema aí tão importante que foi a Guerra Fria, que foi o período aí pós-Segunda Guerra Mundial, onde o mundo ele ficou bipolar entre 2 grandes frentes, né? A frente capitalista, capitaneada pelos Estados Unidos, e a frente socialista, capitaneada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos lá, então. Vamos começar, então, pela primeira questão aqui. No Vietnã, o exército dos Estados Unidos travou 2 guerras, uma contra os Vietcongs e outra contra a natureza. Nesta, os militares americanos usavam milhões de litros de herbicidas contra a selva onde se escondiam os comunistas e as plantações de arroz que os alimentavam. O herbicida mais usado foi o agente laranja, altamente cancerígeno. Uma revisão de diversos estudos mostram que 50 anos depois que as forças dos Estados Unidos pararam de pulverizá-los, ainda há restos altamente tóxicos desse desfoliante no solo e em sedimentos, de onde entram na cadeia alimentar. Guerra do Vietnã, 1961-1976, foi feito o uso da napalm também, que era do agente laranja. A napalm era uma bomba incendiária, tá? Contra civis, o que prejudicou as plantações e a saúde da população, fora a quantidade de mortes que foram geradas por isso. Essa guerra teve como consequência a unificação capitalista do Vietnã, tendo o apoio dos Estados Unidos, vencedor do Exército Vermelho, assim como a dificuldade de recuperação da agricultura. B. Repartição do Vietnã em áreas de influência, né, tendo o predomínio dos interesses alemães, norte-americanos, chineses, bem como a recuperação paulatina das plantações. C. A construção de um muro separando o Vietnã do Norte em tendência capitalista e o Sul de tendência socialista, com vistas à adoção da modernização agrícola. D. A unificação do Vietnã com a vitória final do Norte, tá, no país, de orientação socialista, no contexto da Guerra Fria, além do prejuízo do solo nos anos subsequentes do conflito. E a reconstrução do Vietnã logo após o conflito, com
a ajuda dos Estados Unidos, do Japão, da União Soviética, com as consequências e problemas ambientais até hoje, os nossos dias. Então, dá para entender bem pelo texto anterior que a alternativa correta é a que vai falar da unificação, né, e do prejuízo do solo subsequente, que é a alternativa D, beleza? É uma guerra bastante interessante, gurizada, porque foi uma das únicas guerras que os Estados Unidos realmente perdeu, né? Por mais que muitos deles digam que não, né? Realmente eles saíram do Vietnã, foram expulsos ali, e os Vietcongs conseguiram fazer a unificação. Temos vários filmes que falam sobre isso, claro que geralmente dando o ponto de vista norte-americano. Tá? 2. Muito rapidamente o processo de uma tensa bipolarização passou a dominar as relações internacionais e de uma forma tão dramática que nas décadas seguintes seria difícil recuperar a atmosfera da aliança que derrotava o nazismo, né? E você sabe que tanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos lutaram juntos na Primeira Guerra Mundial, um pelo Ocidente e outro pelo Oriente, né? Mas depois, né, quebrou os pratos, né? O excerto destaca o surgimento, tá, do macartismo, que depois a gente vai ter mais uma questão sobre isso, que permitiu a abertura dos processos judiciais contra os norte-americanos que se aliaram ao nazismo, não foi sobre isso. Né? B, da Guerra Fria, que após estados que haviam sido aliados contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. C, da ONU, que se dispôs a auxiliar a recuperação dos países que haviam se aliado à Alemanha na Segunda Guerra Mundial. D, o stalinismo, que se valeu da propaganda política para atacar a Alemanha e os países socialistas no leste europeu. E E, o Muro de Berlim, que isolou a Alemanha, recém-derrotada na Segunda Guerra Mundial, dos países comunistas do leste europeu. Então, a questão alternativa correta aqui, com certeza, é a B, né, que vai falar sobre a Guerra Fria, que pôs que o Estado havia sido aliado contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, na Guerra Fria, o que vai acontecer? Né? Vai ter essa relação aí da Guerra Fria, que opôs estados que haviam sido aliados na Segunda Guerra Mundial. Quem eram esses estados? Né? Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles lutaram juntos, mas depois, na Guerra Fria, eles acabaram se separando, tá bom? E aí nós tivemos todo esse período aí de luta, né? Valeu. Vamos para a próxima. 3. Na semana passada, o chanceler russo Sergei Lavrov esteve no 4º país africano, no que foi apontado como mais uma ofensiva de Moscou para mostrar que o isolamento diplomático apontado pelo Ocidente não existe para reafirmar laços regionais que vêm se intensificando ao longo das últimas décadas. A relação da Rússia com a África não é nova, tá? A então União Soviética, ou também o URSS, no contexto da Guerra Fria, deu apoio ao movimento de independência em países como Angola, Moçambique, República Democrática do Congo, e ajudou na luta contra governos segregacionais, como na África do Sul. Com isso, estabeleceu laços com as novas elites políticas, levou militares e estudantes para centros acadêmicos soviéticos e marcou uma presença que em determinados momentos era mais intensa do que do Ocidente. E eu tenho vários alunos aqui angolanos que falam justamente isso. Muitos acabaram, os pais foram para a União Soviética estudar lá e tal. Partindo do contexto apresentado na reportagem, reconhece que a política recente da Rússia
para o continente africano tem como objetivo prioritário a imposição da presença militar, promoção de regimes democráticos, formação de parcerias de tecnologia e recomposição das esferas de influência. Então, essa daqui também é uma questão bem tranquila, é a questão de, né, o que está falando o texto, ela está tentando trazer novamente essa esfera de influência ali para o continente, que já no passado teve muita relação, tá bom? E é verdade, uma coisa assim, interessante, eu já tive muitos alunos da Angola, e alguns deles, os pais foram estudar na Rússia, foram estudar na antiga União Soviética, justamente por causa dessas parcerias que eles tinham, né? Então, é bem interessante isso. Vamos lá, 4. A respeito do período comumente conhecido como Guerra Fria, analise as assertivas. Pode ser caracterizado como uma disputa entre potências por predomínio internacional, sendo que cada uma contava com o apoio de países aliados. Pode ser caracterizado como um processo de colonização socialista contemporâneo, voltado à exploração econômica de países subdesenvolvidos. 3. Realizou-se entre 1945 a 1989 por uma disputa exclusivamente filosófico-ideológica, protagonizada por Karl Marx e Adam Smith. Engraçada essa até. 4. Tem entre as suas principais manifestações a corrida armamentista nuclear e a corrida espacial, tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B, tá? Que vai falar sobre, sendo correta o item 1 e 4, tá? Que são corretos. Com certeza, a corrida armamentista nuclear, né? A corrida espacial, né? O pessoal até brinca, né? A Guerra nas Estrelas, tal, né? E também o predomínio dessa disputa ideológica e tu tendo países aliados a eles. Vamos para a próxima. Travou aqui. A Guerra Fria foi um dos grandes acontecimentos do século XX e colocou os Estados Unidos e a União Soviética em blocos opostos, que tinham sido, né, amigos aí na segunda, ou se toleraram pelo menos, né, na Segunda Guerra Mundial, e aí depois acabaram em divergências, né. Um dos efeitos desse conflito político-ideológico foi o desenvolvimento da década de 1950 de uma histeria anticomunista nos Estados Unidos, que recebeu o nome de, né, chamada caça às bruxas, né. Então, a doutrina Truman, Plano Marshall, Destino Manifesto, macartismo ou doutrina Monroe, tá? Então, todas essas questões aí aconteceram nos Estados Unidos. O problema é saber qual delas nós tivemos com relação a essa histeria ao comunismo, né? Porque aí tem um plano Marshall ali também, mas a alternativa correta, com certeza, sem sombra de dúvidas, é a D, tá? O macartismo, né? Que foi a chamada caça às bruxas, né? Então eles começaram a achar que muitos ali eram espiões e tal, ou tinham ligações com a União Soviética e começaram a prender um monte de gente, perseguir, né? Tiveram personalidades que saíram, né, dos Estados Unidos, assim, bem... Não me lembro, eu acho que talvez um deles que o pessoal ficava meio desconfiado, tinha ligações e tal, era o Charles Chaplin, né? Interessante isso. Questão 6. O que é conhecido como Guerra Fria é fratura humana central, o polo absoluto do poder, o apoio em torno do qual gira o poder no mundo. É o campo de força que engendra exércitos, diplomacias e ideologias, que impõem relações dependentes aos poderes menores e exportam armas militares para a periferia. E na ideologia
que se destila a dependência viciada ao extermínios, tá? Desde o início, o conflito das superpotências, Estados Unidos e União Soviética, sempre teve o apoio mais altamente ideológico, a ideologia assim como a busca do lucro e o crescimento burocrático impeliu o crescimento armamentista e indicou o rumo da colisão. A definição apresentada no texto indica que, durante a Guerra Fria, a indústria militar das duas superpotências aumentou exponencialmente e, como consequência, diminuiu o risco de uma guerra nuclear. B. A diplomacia foi o principal fator de segurança que evitou um conflito de proporções apocalípticas. C. A ideologia teve um papel importante na condução dos interesses políticos militares das superpotências. D. A liberdade do cidadão foi ampliada porque os respectivos governos não queriam que houvesse oposições à militarização. E E. A união dos países periféricos possibilitou que esses mantivessem independência política e econômica. Tá? A questão correta vai falar sobre a ideologia, que teve um papel importante na condução dos interesses políticos das superpotências, tá bom? Então, teve que ter, né, assim como teve conflitos regionais, nós tivemos a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, né, e outras que um lado se posicionou, né, vários conflitos menores, mas a diplomacia ela sempre teve um papel importante dentro desse aspecto político-militar. E vamos para a última aqui, então. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que, acreditava-se firmemente, poderiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. Não aconteceram, mas por cerca de 40 anos pareceram uma possibilidade diária. Tá? No texto, o historiador define a Guerra Fria como a utilização da corrida espacial pelas potências mundiais como arma de propagação ideológica. B. O reconhecimento internacional da capacidade de destruição das armas acumuladas por potências ideológicas rivais. C. O período de emprego das armas letais pelos movimentos de libertação das antigas colônias afro-asiáticas. D. A disputa entre blocos econômicos antagônicos pelo domínio de segredos científicos na produção de armamento, ou de armas, e o confronto militar direto entre tropas de estados portadores de armas de grande poder de destruição. Então, a alternativa correta aqui é a B, tá? O reconhecimento internacional da capacidade de destruição das armas acumuladas por potências ideológicas rivais. Então, assim, eu nasci na década de 80, né, e naquele período ali, gurizada, que já estava indo para o final da Guerra Fria, né, o final da Guerra Fria aconteceu ali em 89, né, tu tinha vários e vários filmes, e filmes que passavam aqui no Brasil que tinham sido feitos na década de 70. Então, tu tinha muita história de espionagem e tal, né, de luta contra o outro regime, né, Guerra do Vietnã, tu tinha o Braddock, tu tinha o Rambo, né, tu tinha o Popeye, que é um desenho tradicionalíssimo, né, que vai falar sobre essa relação dos Estados Unidos e União Soviética, né, o Brutus, o Popeye, e vários outros filmes e desenhos animados. Então, essa ideologia assim, de que o mundo poderia acabar através de uma guerra nuclear era algo muito importante, a espionagem comendo solta por todo mundo.
Então isso daí foi um negócio que assombrou muitas pessoas nesse período aí. Espero ter ajudado vocês, gurizada. Ficamos por aqui, então até a próxima. Um grande abraço do professor Yuri aí, valeu! É isso aí, mandaram bem história, mas agora, para nós fecharmos esse ciclo e também a nossa live de hoje, chegou a hora da geografia. Eu sei que você gosta de geografia. Aliás, gosta de humanas? Quem é do time humanas, hoje coloca lá, hashtag Team Humanas, o time humanas. Para você que gosta de linguagens, semana que vem, participa também aqui no chat. Time linguagens, depois matemática, ciência da natureza. Fechou? Sem mais demoras, então vamos falar de geografia. E geografia comigo mesmo. Eu já fico aqui com você e vamos caminhar. Professor, que nós vamos trabalhar hoje na nossa segunda aula de geografia deste ano no Chave. Queridos, você viu, né, que nosso material mudou. Tá muito bom, aliás, o material, gostei da apostila. Nós temos Geografia do Brasil e trabalhamos no primeiro bimestre. Aqui a gente fecha, né, com tudo do primeiro bimestre. A partir da semana que vem já é segundo bimestre. A apostila, né, que nós vamos trabalhar. Nós trabalhamos com território, formação territorial brasileira, trabalhamos com regionalização brasileira, trabalhamos com as características físicas naturais do Brasil. Solo, relevo, clima, vegetação, hidrografia. No primeiro simulado, eu foquei, né, em vários aspectos e deixei para falar menos de clima e vegetação. Então hoje nós vamos fechar sobre clima e vegetação do Brasil. Beleza? Então, vem comigo. As questões, né, de 8 a 15 é comigo aqui. Pega o teu simulado, senta aí, reabasteceu a canequinha de água, chazinho, aquele chazinho para relaxar, para assistir a aula tranquilamente, aquele suco bem gostoso. Então vem comigo, vamos para a nossa primeira questão. FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília. As temperaturas caíram na madrugada do dia 14 de julho de 2023 na Serra Catarinense, o que contribuiu para a queda de neve nas regiões de Bom Jardim da Serra, São Joaquim e Urubici. Uma notícia aqui, né, retirada do ano passado, faz pouco tempo, né, não faz nem um ano de quando a gente está dando essa live aqui, tendo essa live aqui, não faz nem um ano que saiu essa notícia. Tudo bem? Neve no Brasil, professor, pode ter? Sim, é raro, mas pode, devido a algumas características do nosso clima, que a gente vai estudar um pouco mais hoje sobre elas. Mas sobre esta aqui, né? Os fatores climáticos que explicam a precipitação de neve nessa região do Brasil são, então por que nevou lá? Quais são as características, na verdade, quais são os fatores climáticos que possibilitam nevar no Brasil? Vamos lá. Inverno no hemisfério sul? Pode ser. Né? Julho, né? Julho é inverno, então pode ser. Latitude entre 10 graus e 20 graus sul? Isso é importante. Lembra das linhas imaginárias? Tem aquelas que têm nomezinho. As que têm nomezinho interferem na questão climática. Quais são as linhas imaginárias que cortam o Brasil? Linha do Equador, na região norte do país. Linha do Equador marca a região equatorial, né, e separa a zona tropical norte e tropical sul. O Brasil também é cortado ao sul, né? Vou pegar o sul de São Paulo, um pedacinho pequeno de São Paulo, um pedacinho muito pequeno do território sul-mato-grossense e o norte do Paraná, vai ser cortado pelo Trópico de Capricórnio. E aí sim nós temos uma linha imaginária que marca o início da zona subtropical. Você se lembra da latitude do Trópico de Capricórnio? 23 graus e meio, aproximadamente. 23 graus, 27 minutos, 30 segundos. 23 graus e meio sul. Portanto, não é 10 sul e 20 sul. Professor, mas se eu não soubesse disso, olha, 10 graus sul ainda é uma latitude considerada baixa. Latitude baixa quer dizer que ainda está bem próximo da linha do Equador. Aí você tem que lembrar, uma latitude dessa não é para nevar, exceto se fosse uma montanha muito alta. Mas não tem montanha tão alta no Brasil
e nem foi descrito aqui. Deu para entender? Claro que a altitude ela é importante. Nesse caso, não temos nenhum lugar no Brasil que só pela altitude provoca neve. Entendeu que é uma questão simples, tem que saber tantos conceitos, tantas informações? Isso é importante. Vamos lá. B. Longitude. Entre 40 graus oeste e 50 graus oeste e relevo de coxilhas. Longitude, meu querido jovem estudante do terceirão. Longitude influencia no clima da Terra? Se você falou sim, eita, tem que rever seus conceitos, tem que voltar a estudar, hein? Longitude não interfere no clima da Terra. A longitude nós usamos para determinar os fusos horários. Então já elimina, apareceu longitude ali com o fator do clima, você tem que descartar. Tá? Bom, C. Latitude entre 20 graus sul, opa, já está perto do trópico de Capricórnio, e 30 graus sul, o Rio Grande do Sul vai ter 33, está dentro ali do intervalo. E altitudes elevadas? Serra. Não é montanha, mas é serra. Será que estando mais ao sul e mais alto é um fator? Será? Não vou dar a resposta agora, só darei sinais. Vou continuar então. Você não entendeu nada do que eu falei, né? D. O inverno no hemisfério sul. E longitude? Já sabe, longitude risca. Latitude menor que 5 graus. E relevo intensamente erodido. Nossa, menor que 5 graus quer dizer que está coladinho no Equador. Quer dizer que menor que 5 quer dizer que é 4, 3, 2, 1 e 0 no Equador. Esse está sabendo legal. É óbvio que eu tenho certeza que você acertou. Eu vi, inclusive, lá, olhando os resultados, que a maior parte de vocês marcou justamente a correta, que é a C. Vai ser. C. Isso, foi. C de Cristo. Vence tudo e te mostra a verdade. Muito bem. Nona questão, Unitins. Oi, sistema. Tudo bem com você, sistema? Agora sim. Olha, o negócio está... É tátil agora. Só que não. Vamos lá. Unitins. No âmbito da diversidade biológica, o Brasil é campeão mundial graças à extensão do seu território e aos diversos climas que contribuem para as diferenças ambientais que caracterizam seus biomas. Então, olha, nós temos uma grande extensão territorial, principalmente latitudinal. Portanto, nós temos territórios bem próximo ou cortados pelo Equador e nós temos territórios ao sul do Trópico de Capricórnio. Isso quer dizer que nós vamos ter uma diversidade, naturalmente, uma diversidade climática e, consequentemente, uma diversidade de vegetação, biomas. Professor, é só latitude? Não, latitude é um fator muito importante, porque distribui a radiação do Sol, ok? Mas é claro que existem outros fatores também que vão contribuir. A variação da altitude, que no Brasil não é tão forte, mas no sul faz mais diferença. Nós também temos a questão da continentalidade e maritimidade e, muito importante, as massas de ar que vão atuar em cada região. Beleza? Então, uma visão geral desse quadro. Dito isso, analise as afirmativas a seguir. O Brasil abriga relevante parte da maior floresta tropical do mundo. Floresta tropical. A floresta amazônica, com mais de 30 mil espécies vegetais e a maior planície inundável, Pantanal. Além de diversos biomas, como Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, que contribuem para uma extraordinária variedade biológica. E aí, certo ou errado? A Amazônia é uma floresta tropical? Certo ou errado? A costa brasileira possui uma série de ecossistemas, que inclui recifes de corais, dunas, manguezais, estuários e lagoas. Mas a maioria das novas espécies ameaçadas do Brasil está na Mata Atlântica, Cerrado e na Amazônia. 3. O Brasil conta com a flora mais diversa do mundo, mas desmatamento, queimadas, tráfico de animais e despejo inadequado de produtos químicos no meio ambiente e a ocupação de grandes áreas contribuem para a perda da diversidade biológica. É realidade triste, né? A Mata Atlântica é considerada um hotspot, ponto quente em inglês, termo usado pelos cientistas para designar os lugares que, além de apresentarem alto grau de diversidade biológica e endemismo, espécies únicas daquele lugar, devem ser especialmente protegidos
devido à ameaça pela atividade humana. Lembrando que a Mata Atlântica é o bioma que mais foi destruído ao longo do tempo. No total, sobrou ali menos de 10% de Mata Atlântica, mesmo porque a Mata Atlântica está na região atlântica brasileira, a região que sofreu a maior ação do homem desde a descoberta da colonização do Brasil. Tá? E é onde hoje encontra-se a maior densidade demográfica e industrial do Brasil também. Só para explicar para vocês. E aí, quais estão corretas? 1, 2, 3, 4. Quais estão corretas? Apenas 2, 3 e 4. 1, 2 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 4. 1, 2, 3 e 4. Quais estão corretas? Todas estão corretas, né? A Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, o Cerrado, né, que apareceu aqui, todos estão nos conceitos corretos. O Brasil tem uma diversidade gigantesca, uma biodiversidade de animais. Só que, como todos os países do mundo, nós também corremos os riscos devido às atividades antrópicas desenfreadas, descontroladas, que acabam impactando tanto pelo desmatamento quanto pela poluição dos ambientes aquáticos, terrestres, né, e a poluição do ar, que prejudica não só o ser humano, mas também a biodiversidade do Brasil. Essa estava fácil, hein? Essa estava muito fácil. Beleza? Então vamos para a nossa 10ª questão. Urca está presente, né, entre os trópicos e os polos em ambos os hemisférios. Esse tipo climático é caracterizado pela distribuição entre as 4 estações do ano, amplitude térmica anual que pode ser acentuada, bem forte, chuvas bem distribuídas durante o ano e a temperaturas médias amenas. É quente, mas nem tanto ali. Né? Ele é classificado continental, oceânico, mediterrâneo, subterrâneo, subtropical. O último tipo está presente nos estados da região sul do Brasil. Nossa, a única referência de Brasil vem aqui no final, mas é importante. Dentro, né, da classificação geral de climas, qual é este clima? Que, aliás, está presente somente no sul do Brasil. Né? A equatorial, lá no norte. Tropical típico, porção central do Brasil. Tropical semiárido, nordeste do Brasil. Polar, não tem no Brasil, só nos polos. Né? É o temperado. O temperado, dentro do Brasil, é onde nós encontramos o clima chamado de subtropical. Clima subtropical, que inclusive está aqui no texto. Sim, lembrando que a partir do Trópico de Capricórnio, nós estamos na zona, lembra das zonas climáticas da Terra? Intertropical, né? O Equador no meio, do trópico até o Círculo Polar, como está escrito ali, né? Nós temos a zona temperada, e então quem está no sul do Brasil está na zona temperada e depois a zona polar. Beleza? Facílimo, essa questãozinha aqui, ó. Até o pessoal ali do pré-5 respondia. Essa estava muito fácil, hein? Muito bem, temperado. Vamos para a 11ª questão. Os climas no Brasil oscilam entre equatorial, superúmido, tropical e subtropical. Lembrando que tropical tem todas as suas variações ali. Tropical típico, semiárido, oceânico ou atlântico, tá? E de altitude. Assinale a alternativa que contém as características corretas dos tipos climáticos brasileiros. A. Climas tropicais possuem 4 estações bem definidas, variando consideravelmente a temperatura, mas mantendo-se sempre muito seca, quase desértica. Eita, na tropical é dupla estacionalidade. Nós não identificamos as 4 estações. É claro que existe, né, porque o movimento da translação, o eixo da Terra, tal, a gente vai marcar as estações, mas visível, perceptível, nós temos 2 estações, tá? Nós temos ali um clima, um momento úmido e um momento seco, e não é desértico. Climas superúmidos ocorrem somente na proximidade com oceanos, sendo que, quando existe uma massa continental não muito grande, forma-se desertos, como o Saara na África. Olha para mim. Fala que você não marcou essa. C. Climas subtropicais só existem no Brasil por ser uma formação específica de clima. Em outros locais é chamado de clima temperado. O Brasil também possui uma formação... Opa, aqui, eu pulei. O clima equatorial recebe umidade e calor todo ano. Possui uma estação seca e uma estação úmida em que a precipitação pode chegar a 2.000 milímetros por ano. E aí? E
O Brasil também possui uma formação de clima desértico no Nordeste, considerando que existem poucas chuvas que são distribuídas ao longo de todo o ano, mas nunca chegam a 100 milímetros anuais. Toma cuidado, que eu vi que muitos marcaram essa. Essa aqui é para enganar mesmo. Essa aqui é para enganar. No Nordeste nós temos o clima tropical semiárido. Ele não é desértico. Por que tropical? Porque a chuva ali passa de 300 milímetros, 500 milímetros. Tá? O Brasil oficialmente ainda não tem deserto. Existem pesquisas que estão sendo aferidas. Parece que numa região do semiárido nordestino, pela mudança climática analisada nos últimos 30 anos, parece que está começando a ser registrado uma pequena área desértica, mas isso ainda não faz parte da nossa cartografia climática brasileira. Dito isso, qual você anotou? Qual você anotou? Está aqui, equatorial. Tem um período chuvoso e um período um pouco menos chuvoso. E chove muito. 2.000 milímetros é muita chuva, meu querido aluno, minha querida aluna. Aqui, na região tropical, a chuva chega a 1.200 milímetros. Aqui ultrapassa 2.000 milímetros. É muita chuva. Tranquilo? Facinho? Cansativo, mas fácil. Vamos lá, então, 12ª questão. Essa aqui é cansativa mesmo, hein? Essa aqui é para completar lacunas. Quando você estava no Fundamental 2 era mais fácil, né? Era uma frase pequena com 2 palavrinhas para você preencher, E aqui embaixo, geralmente, as alternativas eram muito mais fáceis. Eita, vamos ler lá. Eu vou lendo e você vai preenchendo em casa e depois a gente vê qual que você preencheu, beleza? Então, vamos lá. O bioma Amazônia ocupa cerca de 49% do território brasileiro. O bioma, blá, 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 que pode ser Mata Atlântica, Planície Costeira, Mata Atlântica, Planície Costeira e Mata Atlântica. Opa! Só pode ser 2 aqui. Localiza-se na região litorânea. Opa, litorânea, Mata Atlântica. Então já vamos lá. Só pode ser A, C e E. Essa aqui eu começo com vocês. Onde vive mais de 50% da população brasileira, sendo, olha só, que nós já falamos, o mais ameaçado entre os biomas que ocorrem no Brasil. O bioma blá, abrange várias tipologias vegetais na região Nordeste. Opa, Nordeste. A gente tem lá Cerrado, Caatinga e Caatinga. Mas vamos ver a característica. Estendendo-se pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais. Opa! Embora esteja localizado em clima blá, 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 apresenta grande variedade de paisagens, relativa à riqueza biológica e espécies que só ocorrem nesse bioma. O bioma ocorre principalmente no Planalto Central brasileiro, estando presente em Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia. Olha, você que mora em cada estado vai colocando ali, porque você vive, dentro desses climas. E agora eu até me perdi aqui. Tá, Distrito Federal, Maranhão, Piauí, Rondônia, São Paulo e Paraná. É reconhecido como a mais rica do mundo em biodiversidade, com a presença de diversas tipologias vegetais e riquíssima flora. O bioma blá, 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 é reconhecido como o maior planície de inundação do continente contínua do planeta Terra, o que constitui o principal fator da sua formação e diferenciação em relação aos demais biomas. É o bioma, blá, 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 com uma área aproximada de 2% do território nacional, abrange metade do sul do estado do Rio Grande do Sul e é caracterizado por clima com temperaturas negativas no inverno que influenciam a vegetação. Perceba que fica mais fácil quando você tem várias opções, porque se você não sabe uma, você consegue ir preenchendo ali a lacuna com uma outra alternativa. Então, lá no comecinho a gente eliminou algumas, mantendo ali a C e a D. E aí, qual você marcou? Qual você marcou? A correta é a C, Mata Atlântica, Caatinga, semiárido, Cerrado, Savana, Pantanal, mais preservado, Pampa e no sul do Brasil é chuvoso, O solo é mais pedregoso, o que forma ali então os pampas, os campos sulinos. Belezinha, então? Vamos embora, vamos lá para a 13ª questão. A CAF, academia, Então foi séria. No último período chuvoso de setembro do ano passado, deixa eu olhar aqui de quando que é, isso aqui é 2021, Até maio deste ano,
os rios brasileiros registraram o menor volume médio de água dos últimos 91 anos. Esse foi o alerta que o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, fez ao Ministério de Minas e Energia. Uma nota informativa do ONS detalhou as previsões para o segundo semestre deste ano, 2021. Entre elas, o risco de que a seca prevista na bacia do Rio Paraná, para este período, resulte em problemas no fornecimento de energia para a região sul, sudeste e centro-oeste. A expectativa é que, em novembro, seja necessário acionar a reserva técnica dos reservatórios, o volume morto, e a geração de energia elétrica deve reduzir, mas não parar. De acordo com o ONS, 3 bacias hidrográficas estavam em situação crítica. Na bacia do Rio Paraná, o volume está na pior situação de todos os tempos, com metade da média histórica. O do Rio Grande também passa pelo pior momento, com 38% do volume de água esperado para aquela época. E na bacia do Rio Parnaíba, o volume de 50% da média histórica é o segundo pior já registrado. Então aqui retrata uma situação climática que o Brasil vivenciou ali entre 2020 mais ou menos e 2022, tá? Quando o volume de chuva causado por vários fatores diminuiu no Brasil e, obviamente, o volume das bacias hidrográficas também diminuiu. E o Brasil é um país dependente, você que é do terceiro já sabe disso, da hidroeletricidade. Por isso, todo esse estudo. Vamos lá. Os excertos acima apontam aspectos relacionados à chamada crise hídrica atual do Brasil. A respeito de aspectos climáticos brasileiros, bem como as consequências da atual crise hídrica, assinale a alternativa correta. Está aqui, ó, correta. Nesse contexto, a produção de energia elétrica no Brasil se torna um problema na medida em que não há aplicação de outras formas de produção de energia que não a hidrelétrica em território nacional. É um conteúdo misto ali. Não, o Brasil produz outras formas também, mas é prejudicado. Os efeitos negativos da estiagem apontados no trecho como consequências para a produção de energia e abastecimento de água ficam restritos à região nordeste, onde ocorre o clima semiárido. What? O próprio texto traz ali, e afetar principalmente sul, sudeste e centro-oeste. Era só lei que você não marcava essa. C. Além do abastecimento de água, a falta de chuva prejudica a produção de energia elétrica, na medida que parte considerável da matriz energética brasileira é proveniente de hidrelétricas. Nossa, tá difícil falar, hein, professor? Treinar mais dicção. D. Uma esperança para a resolução da crise hídrica nos próximos meses é a chegada do verão, em que, além das maiores chuvas, o consumo de água e energia elétrica diminui substancialmente em comparação com o inverno e primavera. Olha, vamos lá. Primeira parte aqui, até aqui, ó. Até aqui tá certo. O verão é o período mais chuvoso, tanto no clima tropical e no subtropical. Mas daqui para frente o negócio vai caminhando por um caminho errado, por uma trajetória que não é correta. O verão é óbvio que o consumo de água e energia aumenta. Nós moramos num país tropical, Quando chega o verão, ar-condicionado. A gente fica mais ativo também, férias, mais energia elétrica sendo gasta e, obviamente, mais água sendo gasta. Portanto, é isso que torna ela errada, só para que você não fique com dúvida. Por que, professor, se chove mais no verão? Mas você não leu o resto, ou leu e não percebeu isso. Portanto, a correta é a C. Olha, estava muito fácil essa, hein? C, muito fácil, muito fácil. C de Cristo é bom todo o tempo. 14ª questão da Unicamp, olha, a Universidade de Campinas, uma baita de uma instituição. O que se costuma chamar popularmente de bioma Mata Atlântica e de bioma Mata Amazônica não são, na verdade, biomas, mas conjuntos de biomas, uma vez que não apresentam a condição básica do conceito internacional de biomas, isto é, espaço geográfico, natural, que se caracteriza pela uniformidade de condições climáticas, edáficas de solo, e fitofisionomias, o formato da vegetação. A partir da leitura do texto e dos seus conhecimentos sobre biomas brasileiros, assinale a alternativa correta. A. A ocorrência de savanas no Brasil restringe-se à região centro-oeste
e a porções interioranas do Nordeste, em climas que apresentam seca definida. Nós já vimos, inclusive, questões que traziam essa discussão sobre a savana. Aliás, professor, tem savana no Brasil? Eu nem sabia disso. Para você que chegou de paraquedas no terceirão, savana é o tipo de bioma. Dentro da savana, nós temos no Brasil qual vegetação? O cerrado, tá bom? É o cerrado, não é a mesma savana africana que você viu lá um filme e tinha leão, tinha sei lá, os outros animais grandes. Não. No Brasil, o bioma savânico diz respeito à vegetação do cerrado. Ah, mas é o centro-oeste. Sim, é o centro-oeste. Mas vai além do centro-oeste. Vai para outras áreas também. B. As florestas no Brasil só ocorrem na zona intertropical, pois esses biomas são adaptados a climas quentes, com precipitação superior a 2.000 milímetros anuais e temperatura média superiores a 25. Floresta só tem na zona intertropical no Brasil? Será? C. O Pantanal tem um clima uniforme e não apresenta uniformidade nas suas características edáficas, ou seja, o solo lá é variado, o clima não. E na sua fitofisionomia, como exige o conceito de bioma. Por isso é considerado um sistema complexo. E aí? No clima subtropical, com temperaturas médias anuais de 10 a 18 graus, a região sul do Brasil tem um único bioma, caracterizado por apresentar um dossel exclusivamente pela mata de araucária. Cuidado, meu jovem, cuidado, isso aqui engana muita gente. Está correta a afirmativa C, tá? Sim, a gente chama inclusive de sistema do Pantanal. Sistema do Pantanal, aqui a gente junta biologia com geografia e dá tudo certo, tudo bem, né? O clima é uniforme, de fato tem período chuvoso, período bem seco, e ali nós vamos ter uma variação do solo. Por exemplo, tanto a sua característica de fertilidade quanto a quantidade de água no solo. Por isso a gente vai ter área mais suscetível a alagamento, menos suscetível, e ali a gente vai chamar de uma zona de transição também, tá? Área de transição. E é classificado como sistema complexo do Pantanal. Complexo explicar isso, né? Mas dá uma estudada mais sobre isso, que é importante você ter esse conceito bem marcado. E também dá uma conversada com o professor de biologia sobre o conceito biológico aqui. Fechou? Vem comigo então, porque nós já estamos chegando na última questão da nossa live de hoje, que encerra inclusive o segundo ciclo da nosso Chave do Enem 2024. 15ª questão, trouxe aqui 2 mapinhas para nós analisarmos. O Brasil tem um território de dimensões continentais. Suas terras se estendem pela zona climática intertropical e seu litoral é igualmente extenso. Essas e outras características imprimiram no clima nacional forte influência das massas de ar oceânicas. Observe as massas de ar que atuam no território brasileiro e analise o que for verdadeiro. Tá? Então aqui nós temos os 2 mapas falando sobre a atuação no verão e no inverno. Quais são as massas que atuam no Brasil? Vamos lá, vou pegar esse mapa aqui. Tá, né? Massa equatorial atlântica, que se forma no Oceano Atlântico, no hemisfério norte. Tá? Equatorial porque é bem perto do Equador, muito úmida e quente, e entra aqui, né, na região amazônica e depois pode variar para o litoral do Nordeste. Massa equatorial continental, se forma no interior da Amazônia, próximo ao Equador. Mesmo sendo continental, essa aqui ela vai ser úmida. Geralmente continental é seca. Ela vai ser úmida. Por quê? Região equatorial, floresta equatorial, rios voadores, estuda um pouquinho sobre isso. Forma muita umidade e distribui para o Brasil. Olha só como atua no verão. A agricultura do sul, sudeste, centro-oeste do Brasil depende da chuva da Amazônia. Depende da floresta amazônica para acontecer, né? Para distribuir essa água. Massa tropical continental se forma aqui no Paraguai. Ela é quente e seca. Atua no Brasil, né, trazendo ali períodos de seca e calorzinho. Massa tropical atlântica. Tropical, quente, atlântica, úmida. Distribui chuvas, né, para praticamente todo o Brasil, exceto o norte. E aqui embaixo, ao sul, massa polar atlântica. Polar, fria, atlântica, úmida. É ela que chega derrubando a temperatura no inverno. É ela que chega no inverno derrubando a temperatura
Inclusive, pessoal, ela atua com mais força no sul do Brasil, até o sudeste e, em alguns períodos específicos, quando ela chega mais intensa, ela pode ir até a região norte, levando a friagem à região norte. Belezinha? Dito isso, vamos analisar as afirmativas. As massas de ar equatoriais e tropicais têm sua atuação atenuada no inverno. Atenuada, diminui. Então, vamos lá. Massa equatorial e tropical, ela diminui a atuação no inverno. É o tamanho da setinha, tá? Em função dos avanços da massa polar atlântica, ela avança no inverno. 2. Em grande parte da Amazônia, o clima é quente e úmido o ano inteiro, porque permanece atuando massas quentes e úmidas. Massa equatorial continental e massa equatorial atlântica, ali em cima, região amazônica, né? Nas áreas centrais do país, por consequência do encontro de massa tropical atlântica e polar atlântica, forma-se uma frente fria e a ocorrência de chuvas no inverno, porção central do Brasil. No clima subtropical, aqui, subtropical, abaixo do Trópico de Capricórnio, tracejadinho aqui, tá? Ocorrem verões amenos, invernos rigorosos, com chuva mal distribuída ao longo do ano, consequência da ação da massa polar atlântica. E aí, eu falei as características. Como é a atuação? 1, 2, 3 e 4, qual você marcou como correta? As corretas 1 e 2. 1 e 2, tá? Vamos lá. 3. Não forma o choque ali no inverno, tá? O inverno é seco, tá? O inverno é seco. A região central brasileira é clima tropical. Clima tropical, eu já falei para vocês, é marcado pela dupla estacionalidade. O inverno é seco, não é esse choque ali, formação de chuvas. O choque vai acontecer quando ela entra aqui no sul do Brasil, tá? Aqui, nós vamos ter invernos rigorosos? Não, meus queridos, os invernos são amenos também. Verão ameno, inverno ameno. Rigorosos seriam invernos com temperaturas negativas persistentes. Por isso que é errada também a 4. 1 e 2, corretíssimas. E assim nós fechamos a nossa live, que fecha também o segundo ciclo do Chave do Enem. Tá gostando? Vem comigo, porque semana que vem tem mais live aqui no canal da Educação Adventista Brasil. Um forte abraço para vocês e vai lá no seu CPB Edu, CPB Provas, né, nosso material da CPB. Faça o simulado e te vejo na próxima semana. Um abração e até mais!